o seu currículo de vida está tudo ligado a embaixadas, não é? Foi a minha vida toda, embaixada e Ponte de Lima. Comecei aqui por nascer aqui, foi a primeira coisa que eu fiz. Depois do meu curso em Coimbra, foi a minha vida toda em embaixadas. E aí foi uma vida muito cheia, sabe? Eu quando gostava de lhe perguntar, se não se importa a idade... 73. 73 dá 83. Ah, é? Olha. É uma conta engraçada. O seu nome completo? João de Sá Coutinho, Rebelo Sotomayor. Começando por Ponte de Lima, o que é para si Ponte de Lima? Que características é que tem especiais esta terra, esta gente, esta cultura? Tem muito. É a parte da minha vida principal, é Ponte de Lima. Desde sempre, desde a minha infância, a adolescência e agora, quando eu estava lá fora, vinha aqui, sempre passar aqui as férias, era uma espécie de rejuvenescimento de tudo de Ponte de Lima. Hoje em dia está uma bela vila, tem muito interesse, até cultural, arquitetónico, sobretudo, mas tem os seus defeitos. E há um macaco que é atravessado sempre, que é o ruído. Esta gente muito gosta de ruído, não é? Buzinar e está a falar do trânsito. Não é o trânsito, nada, é a música. Isso é mais em festas, não é? Nem é festas, aquilo é barulho. E é ilegal. A partir de uma certa hora, não é? Não, a partir de uma certa hora. Há legislação em Portugal sobre o ruído que nunca mais acaba. Aqui não é respeitada. Eu vejo aqui os meus, eu nem tanto, mas os meus vizinhos passam noites desgraçadas, sabe? E se enquanto Ponte de Lima perdeu alguma qualidade? Acho que não, sabe? Até tem ganho. Tem ganho, até para já na projeção que tem nacional e não só. Eu lembro-me lá fora, quando andei lá por fora, para já encontrei muita gente, muitos limbianos. Não foi nenhuma, comecei pelo Brasil. Brasil, Canadá, Bissau, Angola, tudo aquilo. E encontrei sempre gente de Ponte de Lima. Em todo o lado. Por onde passou encontrou gente? Por onde passei encontrei sempre gente de Ponte de Lima. E Ponte de Lima é bem conceituada e acha que lá fora conhecem Ponte de Lima? Conhecem, geralmente as pessoas que vêm, os estrangeiros que vêm cá muitos a Ponte de Lima, vem cá muita gente, ao norte, não é? E também a Ponte de Lima, claro. Mas os limbianos no estrangeiro era formidável. Não houve sítio nenhum, no Brasil é natural, não é? E há um que eu conheci que é uma história muito engraçada. Eu do Brasil fui para o Canadá. No Canadá, um dia, o meu pai quis ir ao Ártico. Uma questão literária que ele tinha, não sei. E eu só diabo ao Ártico, não me apetecia nada, não era frio. Mas enfim, lá fomos para uma cidadezinha em Inuvik, muito curiosa. Aquelas cidades no Ártico são todas construídas em estacas. Quando o gelo concentra, aquilo sobe e desce. E fomos a essa cidade em Inuvik e um dia estávamos a visitar, quem nos arranjou a visita lá foi o padre, que era um inglês, padre Adams. Um dia estava com ele na igreja, lá paroquial dele, e ele disse-nos, olha, esta via sacra é pintada por um esquimó. Os esquimós são muito bons artistas, escultura e pintura. Então. Isso até, esta que fez isto, até a minha secretária chamou-a e apresentou-a, a Moona da Silva. Meu pai disse, bom, Moona está bem, é o nome do esquimó agora, da Silva. Então ela contou a história, que era um pescador, um tripulante de uma traineira portuguesa que afundou ali ao largo da costa. Um pai severo, enfim. Morreu tudo, menos o Silva, e outro acabou por morrer também ao chegar à terra. O Silva foi recolhido pelos esquimós, o chefe do grupo tratou dele muito bem, no seu iglu. Ele ao fim de um ano já falava a língua deles, e um dia lá o chefe disse ao Silva, você agora vai casar aqui. Já está bem, sim senhor, estava todo contente. Vou-lhe apresentar a noiva, e apresenta-lhe uma esquimó, que era uma coisa, sabes, aquela gorda, sem dentes, medonha. E o Silva ficou aflito, a meter os pés pelas mãos, que já estava comprometido, que não sei o quê. Bom, lá lhe perdoaram e ele acabou por casar com outra mais jeitozinha. E esta era filha do Silva.
e chamava-se ainda Boona da Silva, e garantiu-lhes que quando tivesse filhos, iam todos ser Silvas. Ao fim de uns tempos, o padre Adams escreveu uma carta que tinha ficado com os documentos do Silva, e o Silva era daqui. Daqui de Ponte Lima? Não, era daqui, não era de Ponte Lima, mas era daqui. Ele não sabia bem explicar, mas lá os documentos que ele tinha, era daqui, da zona de Viana do Castelo. Ele era dos estaleiros de Viana. Sim. E, coitado, o Silva lá ficou a perpetuar a nossa memória. Até no Ártico, para a gente. É no Ártico. Pronto, está daqui o e por todo, encontrei limianos por todo o lado. Em África, em Angola. E acha que os limianos têm características diferentes do resto dos portugueses? Primeiro tem uma espetacular, que é o poder de adaptação ao meio completamente diferente, muitas vezes, daqui. Tem um poder de adaptação espetacular. Começar lá pelo Ártico, não é daqueles do Silva. Em África e tudo, adaptam-se aos costumes, à língua, sei lá, sobretudo aos costumes. Eu vi exemplos espetaculares de gente que se integrava no meio como se fossem de lá, não era? Os limianos, se calhar, adaptam-se melhor que o resto dos muitos são espetaculares nesse aspecto, não tenho dúvidas. Que recordações guarda, boas ou más, se calhar principalmente boas, obviamente, da sua infância e da sua adolescência? Ótimas. Aqui em Ponte Lima éramos 9 filhos aqui. Eu fui educado pelas minhas irmãs mais velhas, porque a minha mãe estava muito ocupada a fazer filhos. Está a ver? De maneira que ela tinha, e depois criá-los pequenos e tudo isso. E eram as minhas irmãs mais velhas que me trataram da infância, que foi ótima aqui. Tanto aqui em casa como na própria vila. Fiz amigos aqui toda a minha vida, toda a minha infância. Brincava nas ruas com os miúdos da altura? E fazíamos uma coisa proibida pelo meu pai, ir para o rio, que era a nossa paixão. Era perigoso? Era perigoso. E a gente fugia, lá ia. Mas tenho ótimas recordações da minha infância. Passou muito tempo com o seu pai, ou devido às suas atividades que exercia? Não podia dispor de muito tempo para estar com os filhos? Tinha aqui, embora ele trabalhasse muito aqui, ele metia-se lá em cima no escritório a escreveu como nunca mais acaba, e não tinha, de facto, também não era só o caso dele, era muito generalizado aqui nas famílias. Os pais, sobretudo eles, os pais, isolavam-se um bocadinho dos filhos, ao contrário das mães, claro. Mas ele não, ele dava-se connosco e, fora do seu trabalho, íamos passear juntos para aí, e ensinava-nos tudo. Foi tudo da vida, tudo da vida, não é? Tinha essa preocupação de nos preparar para a vida, não é? Para enfrentar isso eu guardo uma recordação de... Ainda hoje faço coisas ou tenho comportamentos que ele me mandava ter, não é? Ele na altura já era muito reconhecido como escritor? Já. O primeiro livro dele, não sei se foi O Roteiro da Ribeira Lima, em 1929. É que ele foi educado pelos seus avós que faleceram, era ele novo, não é? Ele foi educado com o Sr. Conde de Bertianos. Conde de Bertianos, era padrinho dele e foi tutor dele. Porque o meu avô morreu muito cedo, morreu 3, 4 meses depois de ele nascer, e ele passou a vida sob a tutela do Conde de Bertianos. Era filho único também, não é? Era filho único e viveu sempre aqui, e o Conde de Bertianos, como sabe, também era uma figura nacional muito importante. E também transmitiu maneiras de ser e de estar na vida que ele aproveitou sempre e deu frutos, caramba. E qual é aquela característica mais vincada que guardou do seu pai? Deixa-me cá ver. Claro, tinha muita ternura por nós, mas tinha uma preocupação de disciplina que às vezes a gente ficava um bocadinho massacrada, não era? Mas ainda bem, porque ensinou-nos e educou-nos de uma maneira muito equilibrada, mas sempre, não digo rígida, nunca, mas nem dura, mas muita disciplina sempre. E isso valeu-me toda a vida, sabe? A mim e aos meus irmãos. Estudou? Estudei em Coimbra, estudei no Porto, Liceu. Depois foram os melhores anos da minha vida. Foram uns 5 anos em Coimbra. Para já porque casei lá. Foi a primeira coisa. Primeiro não, mas enfim. Também estudava na universidade? Estava na universidade, na Faculdade de Direito, onde eu tirei o curso.
E o meu sogro era lá professor, o Dr. Carlos Moreira. Fiz lá o curso e depois do curso candidatei-me à carreira diplomática. Fiz o concurso e até um pouco naquela altura. E daí estive uns anos em Lisboa, tive 4 anos numa missão muito complicada, que era correio diplomático. Eu percorria, eu e os meus colegas, uma vez por mês, uma semana por mês, fazíamos correio diplomático em todos os países da NATO. Nosso saquinho às vezes, correio confidencial e a imão para todas as embaixadas. Isto foi 4 anos dali. Depois fui nomeado para o Brasil, foi o primeiro posto, em Minas Gerais. Lembra-se que ano? Isso foi, deixe-me cá ver, 1960 a 64 estive no Brasil, em Minas Gerais, que era uma maravilha de tudo. Maravilha de clima, maravilha de gente. Lá estávamos os nossos limianos, a começar pelo presidente da Associação Portuguesa, era de Ponte de Lima. Não era Carvalho qualquer coisa, não me lembro o nome dele. E foram 4 anos muito bons lá. Foi difícil conjugar a família com o trabalho, visto que também viajava muito, ou nunca foi uma grande preocupação? Não foi muito fácil, porque eu muitas vezes passava, quando estava cá na Secretaria de Estado, passava muito tempo fora. A gente adapta-se a tudo. Os filhos acompanharam-se sempre? Nos postos onde eu estive colocado, acompanharam-me sempre. Sim. Quantos filhos tens? 3, 2 meninos e uma menina. E depois do Brasil, então passou para... Mas foi para o Canadá, foi aquela vez no Canadá. Agora, uma coisa curiosa que eu às vezes tenho pensado, todos os sítios onde andei, no Brasil não, houve lá umas confusões, o tempo de quem? De João Goulart, talvez, mas em todos os sítios onde passei, houve desculpe-me a expressão, umas broncas. Primeiro no Canadá, foi muito curiosa, porque foi como o de Gaulle. Como sabe, o Canadá é bilingue, tem a parte inglesa e a parte francesa do Quebec. E sempre houve ali uma tensão entre o Canadá inglês e o Canadá francês, mas enfim, não era sério. Um dia o Charles de Gaulle foi convidado a uma visita oficial ao Canadá e no dia em que chegou a Montreal, foi recebido pela colónia francesa e pelas autoridades do Quebec, e fez um discurso em que no fim do discurso dizia: viva o Quebec livre. Foi de tal maneira, foi convidado a interromper a visita e voltou para a França. Depois do Canadá passou Depois, deixa-me ver, já não lembro bem, fui para Londres, talvez. Olha, eu não sei, já me lembro. Guiné-Bissau? Estive na Guiné, não sei se foi logo a seguir, não, foi depois de estar em Londres, conselheiro da embaixada. Foi o 25 de Abril, quando eu estava em Londres. E o Dr. Mário Soares, não sei se era já ministro nessa altura, o presidente do Conselho, não sei. Não me lembro de ser, de qualquer maneira, foi ele que mandou para Bissau. E naquele período pós-independência, não foi um bocado complicado, sabe? Em Bissau não houve quase noite nenhuma que não houvesse tiroteio. Depois da independência, entre grupos rivais lá dentro, noites sempre. Sentiu a vida em risco? Propriamente, a gente é um bocado inconsciente, não é? Desde que a gente não pensava nisso. Mas tive medo, francamente medo. E depois aquilo acalmou em Bissau, mas para mim a grande vantagem de Bissau foi que fui também acreditado nos países africanos mais próximos. No Senegal, na Mauritânia. No Senegal foi uma experiência extraordinária porque era na altura presidente do Senegal o Leopoldo Senghor, que é uma figura internacional com uma cultura espantosa. Conhecia a literatura portuguesa como ninguém. E conhecia a nossa gente realmente como ninguém. O Senghor nunca foi curioso, nunca achou que a independência tivesse para as colónias fosse uma grande coisa. Achava que era cedo e olhava com desconfiança para os novos países. Eu não tinha. Mas era uma pessoa interessantíssima. Tive longas conversas, ia lá muitas vezes, ia dali, tinha que ir ao Senegal, tinha que ir à Mauritânia. Olha, a Mauritânia tínhamos, não sei se nesse ponto, ainda temos lá, um escritório de apoio à frota pesqueira portuguesa, que era, não me lembro do nome dele, que era um nome curioso, uma terra de camelos, o homem chamava-se Amândio Camelo.
De maneira que foi, essa experiência nesses países para mim foi Gostou muito de África? Gostei muito. Por onde passou a ser português era uma vantagem? Tinha mais vantagens que... Ser português? Sim. Em África, por exemplo? Em África tinha, claro. Porque se calhar Portugal era mais consensual. Tinha e havia ali um fenómeno muito curioso nesses países das antigas colónias portuguesas, que era o seguinte: pessoas que tinham, ou políticos ou sem ser políticos, que tinham estudado em Portugal, era o caso do Agostinho Neto e do então, Ministro da Justiça, que era o Diógenes Boavida, que era irmão de um que foi aqui futebolista famoso. Os que tinham estudado em Portugal e aqueles que tinham combatido na guerrilha contra Portugal. Com esses não havia problema nenhum. Aqueles que tinham-se posto de lado e que se apareceram só na altura da independência a apanhar o comboio, esses eram muito maus. Esses só nos criavam problemas. Mas é curioso, os combatentes da guerrilha connosco eram extraordinários. Eu vi muitas vezes, onde é que foi? Foi talvez na Guiné, fomos lá uma missão militar, eu vi um capitão português, que fazia parte da missão, a conversar, lembra-se do Nito Vieira, coitado, foi assassinado de uma maneira incrível. A falarem da guerra, mas como nós estamos aqui a falar de Ponte Lima. E vocês lembram-se, quando vocês atacaram aquele acampamento, e nós lá não estávamos, a conversa dos antigos combatentes, uns contra os outros, era extraordinária. Quer dizer, não havia rancor, não havia rancor nenhum, era aquilo, achavam que natural, pois a vida é assim, não é? Era o dia-a-dia, tinha sido o dia-a-dia deles. Dia-a-dia, era uma coisa espantosa, sabe? Tem pena que o processo de independência não tivesse sido bem conduzido? Não foi lá muito bem conduzido, não foi muito bem preparado. Para já, eles próprios não estavam preparados para aquilo. A verdade é essa. Mas foi tudo um pouco à pressa. Para já, por eles não estarem tão preparados como deviam. No caso de Angola, não. No caso de Angola tinham lá figuras como o Agostinho Neto, que era nosso amigo de sempre. Mas podia ter sido mais para mim, e não só para mim, devia ter sido um bocadinho mais preparada mesmo. A gente sofreu também um bocado com isso, com essa precipitação. Ser diplomata foi um caminho natural para si? Foi. Escolher essa carreira foi... Não, eu tinha alternativas. Naturalmente, o meu curso de Direito tinha várias alternativas, da advocacia, da magistratura, sei lá, tinha muitas saídas boas. Mas atraiu-me a história de sair daqui. Gostava de conhecer o mundo também. Também gostava de andar a ver como isto era, não é? Que eu só ouvia falar, mas não conhecia. Isto foi logo a minha decisão de formar-me e fui logo fazer o concurso para o Ministério. Era mais prestigiante ser diplomata antes do 25 de Abril ou sempre foi igual? Foi sempre igual, não. Foi sempre igual porque graças a Deus acontece isso. Os diplomatas não são representantes de regimes e de governos, são representantes do país em geral, não é? E do povo. Independentemente do regime, da tendência política. Nós estamos acima, os diplomatas estão acima disso. Representam o país como um todo, não é? Em todos os sítios onde passei, praticamente todos, houve problemas. Houve um em Espanha, também houve. Não sei se recordam, um dia já estava deitado até, telefone-me lá do Ministério, do aeroporto, está aqui um pirata que desviou para aqui um avião da TAP. Não sei se lembram disso, um rapazinho, algarvio, que entrou no avião da TAP e obrigou a aterrar em Madrid. Queria dinheiro, o rapaz. E chamaram-me, porque eu estava barricado dentro do avião e armado. E então, eu lá fui para a torre de controle para falar com o homem, que eu não sabia quem era, nem como era. E tivemos, isto é para a meia-noite, 1h, até de manhã, a convencê-lo, caramba, porque eu não podia. É que só muito tarde, já ao fim da manhã, é quando ele teve que sair da cabine para fazer não sei o quê. E o comandante apanhou o microfone e disse: olha, que este pirata é um rapazinho. Só nessa altura que a gente soube que era um rapazinho. Não sabe precisar da idade dele? Teria uns 18 anos, 17, 18 anos. E queria dinheiro.
Só, mas você quer que vai fazer? Primeiro não, vai ir para a Suíça. Depois você chega lá e apanha-me. Só se convenceu quando ele só lhe espreitei pela janela. Ele espreitou, estava cercado pela tropa, que os espanhóis não são para conversas assim. É logo ali. Eu só olho que aqui o senhor sabe que aqui em Espanha não brincam com estas coisas e entram a sério, de maneira que veja lá. Ele aí teve medo e rendeu-se. Então, depois vim encontrá-lo aqui num belo posto, aí numa televisão, não sei o quê, já está a ver o seu currículo, como é que lhe valeu. Ficou famoso. Mas é. O segundo tinha, nos seus tempos livres, ainda lhe dava tempo para fazer alguma outra, a ter outro hobby, não? Primeiro, além do serviço na embaixada, depois tínhamos sempre, que eu não apreciava muito, mas era a vida social, porque eram as recepções nas embaixadas, os jantares infinitos, que não aguentava, mas era a vida social em toda a parte era muito, muito intensa e a gente chegava ao dia estafado daquilo tudo. Não me deu tempo para me entreter, sabe? Não, a verdade é essa. Era a ocupação durante as horas de serviço e a ocupação fora das horas de serviço. Ocupação de serviço social também. De maneira que não me deu tempo para as minhas coisas. Não. E no Vaticano? No Vaticano, se calhar, teve mais folga. No Vaticano, isto eu gosto de falar, sabe? Do Vaticano. Gosta, então fala. Não sei se conhecem a nossa embaixada lá. A nossa embaixada é um palácio fabuloso. Não é antigo, é do princípio do século, 1920, parece-me. E é um palácio espetacular, no meio de um jardim de 2 hectares ou mais, praticamente no centro de Roma, no Parioli, e com um recheio riquíssimo de mármore. Tínhamos lá visitas para estudar os móveis e os mármores, sobretudo os mármores, que é uma coleção de mármores, de tetos, paredes e tudo, única. Havia lá técnicos que iam lá estudar a questão dos mármores. De maneira que estive lá, não sei, 6 anos ou mais, ou isso, e uma ótima relação natural, não é? Nós em Portugal lá temos uma ótima relação com o Vaticano, onde conheci, era o Papa nessa altura, o João Paulo II. Claro que nós, os embaixadores, não iam lá assim, com essa frequência com que gostariam, não é? Mas fui lá várias vezes. Só me recordo da grande preocupação do João Paulo II, era a África. Ele sabia que eu tinha lá estado e queria saber como as coisas eram, sobretudo a parte da igreja. Eu tranquilizei-o sempre, porque as coisas da igreja em todo o lado, desde a Guiné até a Angola, corremos sempre bem, nunca houve qualquer problema, nenhum. Mas era a grande preocupação dele, que sabia que eu lá tinha estado, era saber como é que a igreja lá vivia. Eu lá lhe contava as coisas. João Paulo II, uma grande figura, sabe? E dei-me bem aquela embaixada que é um paraíso, também me esqueço. Mas a embaixada também está decorada com motivos de Portugal? Ou... Também, tem sobretudo pintura, tem muita pintura portuguesa, tem tudo. E por falar em igreja, qual é a sua relação com a fé? A fé? É uma pessoa muita fé? Graças a Deus, tenho fé, tenho. Graças a Deus tenho fé. A gente às vezes descai-se um bocadinho, mas enfim, é humano, não é? Mas tenho muita fé e espero cultivá-la cada vez mais. O culminado da sua carreira foi como presidente das Ordens Honoríficas? Fui presidente, quando cá estava, na Secretaria de Estado, fui presidente da Comissão das Ordens Honoríficas Portuguesas, que é um organismo que faz a gerência das concessões das condecorações em toda a parte. E foi interessante isso. A quem prestou condecorações assim de nomes mais sonantes, mais conhecidos? Foi. Tudo que era chefe de Estado que vinha a Portugal levava a grande cruz, é evidente. Dos nossos, muita gente foi condecorada-se. Isso havia um critério muito rigoroso, claro, mas bastante alargado. O Presidente da República nunca hesitou em restringir as propostas que a Comissão fazia. E foi bom, sabe? Foi muito bom porque... A Comissão podia decidir quem devia condecorar... A Comissão escolhia, fazia propostas, mas a última palavra era do Presidente da República, sempre. E o Presidente da República aceitou sempre a opinião da Comissão? Sempre, que eu me lembro, nunca recusou, que eu me acho que nunca recusou nenhuma proposta. Quando condecorou também os Presidentes da República enquanto esteve na Comissão?
Ah, sim. Mas aí era automática, que havia uma visita oficial e automaticamente era concedida a Gran Cruz, normalmente a Gran Cruz de Cristo, não era? Conserva relações de amizade ou de cordialidade com a maior parte dos Presidentes da República, portugueses acho que sim, porque eu conheci lá, começar por Mário Soares, Cavaco Silva, tenho sempre muito bem com eles todos aqui. E eles fazem visitas esporádicas? O Cavaco esteve aqui, em Ponte Lima há uns anos. Esteve cá na sua casa? Esteve aqui na minha casa, deixa eu ver quem mais, agora não me lembro. Dr. Mário Soares também? Dr. Mário Soares. Eu acho que é mesmo o seu quando o Dr. Mário Soares não tem uma amizade. Sim. Embora a gente já não se veja há anos, não é? Das várias figuras que conheceu, qual é que foi para si a mais interessante? O Senghor, o Leopoldo Senghor. Isso está acima de muitas outras que eu conheci. O Agostinho Neto. O Agostinho Neto era uma figura, além de tudo, pela sua cultura, pela sua compreensão, pela sua estima por Portugal. O Agostinho Neto, não sei se lembram, morreu em Moscovo. Estava doente, ele era doente do coração. E foi levado para Moscovo e lá morreu. E foi uma perda para Angola muito grande. Porque ele era um homem de um grande equilíbrio político e manteve aqueles anos ali em Angola, além de progresso, no equilíbrio entre várias forças que havia, sempre ali, até hoje, não é? Possivelmente a Angola, se seguissem a política do Agostinho Neto, estaria melhor dessa. Era diferente. Eu já apanhei lá, depois dele morrer, apanhei lá períodos muito violentos. Na altura que havia guerrilhas. O MPLA e a Dia UNITA, a FNLA. Na própria cidade de Luanda havia noites e dias de... Não temeu lá pela sua vida também? Não teve que se refugiar? Não, a gente sabe, nessas alturas ficamos inconscientes. Eles respeitavam a embaixada? Respeitaram sempre. Não, isto respeitaram sempre. Isso, portanto, é que eles sabiam também que era nos respeitarem. Mas foram dias, às vezes, dias violentos e maus. Uma embaixada portuguesa nessa altura tinha militares a guardar a embaixada? Não. Nunca. E quem é que fazia a guarda? Ninguém. Ninguém? Não tinha. Quem quisesse entrar? Quem quisesse entrar, entrava. Nunca houve nenhum problema. Outras embaixadas tinham. Nós nunca tivemos, eu nunca quis mesmo. Embora me tivessem oferecido, mas eu nunca quis. Voltando a essa questão das figuras mais interessantes que há, o que é que o senhor quando preza mais no caráter de uma pessoa? A honestidade, a mentalidade, não é? E a inteligência e, sobretudo, a compreensão dos problemas do outro. Porque há muita gente que tem essa rigidez em relação aos outros. E toda a gente que eu conhecia, assim, de nível, tinha essa característica de mútua compreensão, não é? Isso era uma coisa que eu apreciava muito. O seu quando foi condecorado? Fui, muito. Não é por qualidade, mas tem pai 30 condecorações. De Ponte de Lima tem alguma? De Ponte de Lima não. Porque é que acha que Ponte de Lima, ou por esquecimento, ou por falta de... Não, aqui de Ponte de Lima não mereço condecoração nenhuma, não. Pelos seus feitos de personagem Ponte de Limense? Ponte de Lima nunca tive relevo desses que mereça isso. Talvez as ondas de Lima me queiram condecorar, não acha? Com muito gosto. Não tenho a cruz ou a forma de condecorar. Não herdou o dom de escrita ou o gosto pela escrita do seu pai? Herdei um pouco, sim. Tem escrito? Agora, nunca isso essa pergunta até... Então não escreve livro, as memórias, por exemplo. Sim. De facto, eu podia ter feito as memórias, simplesmente cometi um erro tremendo, nunca tomei notas para isso, sabe? Isso foi uma falha da minha vida, que eu devia ter tomado. Tenho as de memória. Vou fazê-las, porque já comecei até a preparar. Já ainda não é tarde, não é tarde ainda. Mas já escreveu algum livro? Não. Nunca escreveu? Escrevi um que foi para o meu concurso para conselheiro, não é, que eu estava no Canadá. Escrevi um que era o Canadá em crise, com aquelas divergências nacionais lá, e foi a única coisa que eu escrevi de facto até hoje. Mas vou escrever. Sente-se uma pessoa com dotes literários?
Não. Gosto de ler, leio muito, mas chamados dotes literários. Gosto de escrever. Das condecorações que teve, qual é aquela que tem para si mais valor? É o Homem de Cristo. Que até é mesmo a maior condecoração que se pode receber. Acima dessa só há a outra, mas essa é para chefes de Estado, mas bem Cruz de Cristo. Mas depois, olha, quando acontecia, vinha cá uma visita, eu estava secretário-geral do Ministério. Sempre que havia cá uma visita oficial estrangeira, dava uma condecoração ao secretário-geral. Não fazia nada, mas enfim, fazia alguma coisa, mas enfim, não era para isso. De maneira que encheram-me dessas condecorações de todo o lado. Mas enfim, não é. Em relação à Vaca das Cordas, ela vai continuar a sair daqui. É hóspede, não digo, é um hóspede um bocadinho incómodo, devo dizer. Eu tenho muitos hóspedes aqui em casa sempre, ainda agora tenho e vou ter estes dias. Mas como há vaca, não há não tão incómodo pelo barulho. Ela faz muito barulho de noite? Faz barulho, cheiro, é uma coisa, as moscas. Mas olha, há uma tradição aqui da casa, que eu me lembro, sempre saiu daqui de casa. Eu acho que a Vaca das Cordas esteve interrompida uns anos, não sei quando. Eu sempre me lembro dela aqui, mas sei que esteve interrompida e foi retomada não sei, há 30 anos, talvez 40 anos, não sei. Sei que esteve interrompida. E agora, graças a Deus, olha, tem sido mantida essa tradição, que eu prezo muito, e está sempre a casa aberta para isso. Mas costuma ver ou não? Vejo. Não vou lá ao pé, claro. Tratamos-nos bem, mas à distância. Tratamos bem à distância. Uma relação namorável. Que pôde acompanhou a Vaca das Cordas, era uma altura que até era boa para vir a Ponte Lima, ou nunca foi grande adepto de... Fui sempre. Da Vaca das Cordas? Não, foi sempre grande adepto. Foi isso, ou. Mas claro, quando estava lá fora, nunca. Mas quando era mais novo, chegou a ir para o Areal, a andar a fazer pegas à vaca, ou fugir, a correr à frente dela? Está a brincar comigo? Não. Aqui é, se ela sai, eu entro, sabe? Quando ela sai, não me apanho lá fora, não. Já assistiu à saída da Vaca das Cordas aqui? Quase todos os anos. É que é uma coisa espantosa, não é? De gente. É. Uma multidão, um mar de gente ali, tudo. É um mar de gente e é um entusiasmo aqui desta gente. Que esta gente aqui de Ponte Lima tem muito essa... Porque é que também há a tradição de vir aqui à casa do Sr. Conde para ver a Vaca das Cordas antes da largada, da saída da vaca, que também faz parte da tradição da Vaca das Cordas. Vem sempre, só vir aqui espreitar. Até vem há uma coisa que faz muita graça, que é todos os anos. Há uma freirinha que vem com os meninos pequeninos visitar a Vaca das Cordas. E as feiras novas, nas feiras novas é um barulho infernal e o Sr. Conde não gosta de barulho, mas as feiras novas é uma festa que lhes diz alguma coisa. Nas feiras novas perdoo. E aceito. Só não aceito é que todos os dias, agora para partir do verão, é um crime. O que se faz é crime contra a saúde pública. O que fazem aí de alto-falantes e tudo. Isso há dúvidas. Mas é um adepto das feiras novas? Sou. Gosta das feiras novas? Eu gosto e sempre que pude vinha cá. E vou. As feiras novas mudaram muito ao longo dos anos. Acho que sim. É inevitável a mudança, podia-se ter feito com que... Não sei, olha... Nos trâmites em que está, podia ser diferente. A vida é assim, sabe? Claro que eu me lembro, tinha mais animação, talvez, tinha menos gente também, e hoje está muito, como é que é dizer, não é popular, mas há muita gente que massificada. Não tem... É isso. Mas enfim, olha, é a nossa festa e a gente apoia, claro. A outras festas gostava de ir, aqui no Conselho. São João, o meu patrono. A festa de São João tem decaído um bocado. Já reparou nisso? Não tem? Tem decaído no aspecto do comércio, claro, no aspecto da genuinidade, mas por outro lado tem ganho muitos jovens. Ou muitos jovens agora. Tem, é verdade. Há uma nova geração de muito longe. É verdade, já reparei nisso, mas para mim já teve mais brilho, parece-me. Assim, o que me dá a entender é que antes era concertinas e música para bailar toda a noite, agora tem aquelas barracas dos cachorros, música muita iluminação. Está muito comercializada e... O senhor quando gosta dos cantares ao desafio, por exemplo? De cantar ao desafio? Não, se gosta de ouvir, pode gostar de cantar, não sei se gosta de cantar. Gosto ao desafio, gosto. E tenho pena que vejo pouco. Bem, nas feiras novas a gente vê por todo o lado. Não, isto é uma bonita tradição nossa daqui, e bonita, e digo-lhe mais, se reparar nas letras dessas cantigas, são muito ricas.
Já tenho reparado nisso. Eu, quando os vejo, vou lá ouvir. Sim, algumas são ricas, outras são um bocado... Está bem, algumas que muito se é calão, asneira, se é asneira, que isso a gente não pode passar sem isso. Mas, Toca algum instrumento, se gosta de tocar, se já tocou algum instrumento, se gosta de há música. muitos anos, nos meus 15 anos, bandolim. Ainda sou capaz de tocar, porque o bandolim até é relativamente fácil, porque a escala é a seguida, não é difícil. Mas é uma coisa que não se vê muito. por Bandolim, aqui. não, tem razão, não se vê muito. Mas naquela altura, eu tinha uns 15, 18 anos, era muito comum, até nas orquestras ligeiras, havia muito bandolim. Agora não. E concertina também já tocou? já toquei, agora não. Agora, Se calhar ainda se lembrava hoje, se pegasse uma concertina, ainda era capaz alguma de coisa tocar. era capaz, mas esteja a descansar que não faço isso. Eu gosto de música, ouço todas as noites, eu ouço a minha... Gosto da música clássica? Música clássica, claro, e tenho aí uma bela coleção de... Tem algum compositor predileto? Tenho prediletos, como toda, tenho o Beethoven, o Chopin, o Vivaldi, eu ouço quase todas as noites. Falou há bocado da personalidade estrangeira que mais admirava e já agora também de Ponte de Lima. É difícil distinguir, porque vamos aos presidentes da Câmara, por exemplo, não é? Todos os que eu conheci eram gente de nível e de capacidade. O Dr. Francisco Abreu Lima, depois o Dr. João Abreu Lima, depois ou antes já não me lembro. Calheiros, o Campelo. E personalidade cultural de Ponte de Lima? Escritores? Bom, temos o nosso Feijó, temos muitos. Há muita gente aqui, muitos escritores daqui de Mas renome. assim, se eleger uma personalidade de Ponte de Lima... Depois do meu pai, está bem. Gosto muito de Feijó. Tem muita gente aqui que eu admiro muito. Porque nisso Ponte de Lima é muito rica, não é? Claro, os antigos são aqueles que mais fica e mais fixa. A Lima Bezerra, sei lá, Cabral Saraiva. A nossa história de literatura, desse aspecto, nesse campo, é muito rica de Ponte de Lima. Até digo mais, é pena não se explorar mais esse aspecto da nossa vida cultural. Porque não é muito divulgado. Acha que a cultura em Ponte de Lima está a ser bem tratada? Bom, eu não quero criticar ninguém, mas tenho a impressão que dos serviços oficiais da Câmara é um aspecto que publicam muita coisa. E tem publicado, não tenho reparado. Mas o trabalho de manutenção e de continuidade da nossa cultura histórica daqui podia ser mais rica. Acho que tenho a impressão disso. E olhando para o futuro, como é que o senhor, quando vê Ponte de Lima daqui a 20 anos, o que é que acha que vai acontecer no futuro de Ponte de Lima? Daqui a 20 anos, espero que continuemos a conversar aqui, não é? Sim, também nós era uma cidade. Né? Também, mas vê isto a evoluir muito? O evoluir... Bom, agora estamos um bocado para pensar nisso, agora, neste momento, não é muito bom, porque está tudo... Vejam o que se passa aqui com o comércio, está um bocado decaído, não é? Claro, a gente tem sempre a esperança que isto renove, mas Ponte de Lima não escapou ao que se passa em todo o país, não é? E eu vejo aqui muita gente verdadeiramente a sofrer, que não se via há anos. E hoje é um bocado aflitivo, sabe? Porque à nossa volta toda a gente tem problemas e alguns problemas sérios. Acha que há maneira de contornar a nossa economia, fazer valorizar os nossos produtos de algum modo para combatar essas carências? Claro que há, simplesmente a concorrência é tremenda, não é? E nós temos que trabalhar muito para chegar a isso. Já se está a notar um bocadinho uma subida. Aqui no norte talvez não, mas para o sul já está a notar um renovar de energias. Mas não é fácil, sabe? É que se fosse só em Portugal, mas não é. Nós estamos a apanhar a onda universal. Não é? O senhor, quando é um homem da esquerda ou é um homem da direita? Sou um homem de cima. Sou mais de direita, é evidente. Sou mais de direita, mas não da chamada extrema-direita. Tento ser equilibrado, sabe? Tenho um maior respeito pelas pessoas de esquerda, claro. E conheço muito e sou muito amigo de muitos. Mas coloco-me sempre um pouco mais no equilíbrio, sabe? Mas acha que isso ainda faz sentido em política, ser de esquerda e ser de direita? Eu acho que faz, sabe? Às vezes parece que não, não é? Mas eu acho que ainda, no fundo das pessoas isso ainda faz. As pessoas no fundo mesmo que digam que não, mas estão marcadas, não é? Têm a mentalidade, não é? Mas acha que os partidos hoje
ainda continua a fazer sentido estarem colados a ideologias, no sentido que hoje, talvez se calhar, não. a economia sobrepõe-se a ideologias políticas? Isto tem razão, talvez não. Talvez tenham já estar a seguir um outro caminho. Isso nota-se, aliás, a gente vê, claro, são motivados por razões naturalmente económicas, não é? Menos sociais, mas também sociais, independentemente do partido em que estão inseridos. Não é? E a classe política portuguesa acha que está à altura, neste momento, para levar Portugal para a frente, para ultrapassar estas dificuldades? Temos que ter essa esperança e essa fé. Temos gente para isso, não há dúvidas, temos gente capacíssima para isso. Não nos falta gente, nos faltam gente com coragem, com mentalidade, com princípios, não faltam. E acha que essa gente neste momento está ativa, está a governar, ou há outras que podiam estar também à frente? Também há, porque tem tido talvez pouca adesão, porque há muita gente que está à margem, não é? Eu noto isso, há muita gente que está à margem e devia estar dentro dos problemas e dentro da luta, não é? Mas estou convencido que tem melhorado, sabe? Tem havido mais adesão aos problemas nacionais e ao esforço geral e comum para resolver os problemas. Tenho a impressão que há mais solidariedade também. O senhor, quando alguma vez pensou em estar ligado ativamente à política, alguma fase na sua carreira poderia... Já pensei muitas vezes nisso e sempre decidi que não. Passou em alguma fase da sua carreira, houve uma oportunidade mesmo entrar na política relevante de poder... Não, graças a Deus nunca tive, nunca passei por essa experiência, não. Nem tenho interesse nenhum. Nunca teve intenção de... Tenho interesse na política, que exprimo pelo meu voto, mas de fazer propriamente parte, talvez devesse ter isso, não era? Talvez devesse ser mais ativo nesse aspecto, mas não. Sentiu o 25 de Abril de forma muito positiva, mais ou menos? Deixa-me pensar onde é. Olha, eu estava em Londres, está um bocado fora daqui, portanto, eu não sentia a coisa como se estivesse cá, não é? E não estava longe, a gente ouvia as coisas como se passavam. Claro que foi bem visto. Até todos lá na nossa embaixada e na nossa comunidade vimos com esperança o 25 de Abril, não há dúvidas. Pois é, claro, como tudo neste mundo, há as coisas que caem para baixo, há as coisas que vão para cima, mas creio que por toda a parte foi, sobretudo acho que eu estou a pensar nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Acho que foi bem visto, tenho a impressão que sim. Pelo que eu percebi... E aos seus olhos também? Também. Isso causou uma transformação muito grande na sua... Muito grande, não é preciso ter muita fé e muita esperança nisso. Não alterou nada na sua vida, o 25 de Abril, na sua conduta? Não, porque nós, é o que eu dizia há bocado, nós na vida diplomática, a gente anda um pouco acima dessas coisas, sabe? Das querelas políticas, não é? Anda muito acima disso, não nos podemos meter nessa... Como representantes do país, representamos aquilo que ele é, seja em que momento for. E temos essa obrigação. Mas nesses tempos conturbados, se calhar, o representar o país também não era muito fácil, porque tinha que explicar a situação que estava a viver, a nossa credibilidade também. Não era, mas tínhamos que fazer esse esforço de, perante o estrangeiro, onde a gente estava, revelar essa nossa posição. E não achou Portugal muito descredibilizado na altura, por causa da Revolução? Não era muito, não, sabe? Claro, houve muitos países que olharam para ali como para aqui com muita desconfiança, não há dúvidas, e reprovação até, isso houve. Mas no geral creio que não, sabe? No geral das pessoas acho que não. No mundo em geral, nos países que correu, achou que Portugal era motivo de chacota? Não, claro. Há piada sobre Portugal, de vez em quando vemos na Os televisão. brasileiros tinham muito essa, não sabe? Os brasileiros são muito brincalhões. A comparação com os lisboetas fazer anedotas dos alentejanos. Os alentejanos, eles eram do português. A gente vingava-se um bocado também com tantas histórias que eles tinham dos brasileiros. Mas isso era uma característica muito do Brasil. Adoravam fazer histórias de nós. Era. Mas eu também não os deixei. Eu estava lá em Minas Gerais e também lhes contava histórias dos brasileiros. Também não se ficava, não se ficava. Vocês nós somos assim. E vocês. E eu sabia coisas reais deles também. Era aquela amistosa, mas... Nunca pensou ficar em algum país que tivesse gostado muito? Não, nunca pensei. Pensei sempre a vir para cá.
Se fosse, seria o Brasil, provavelmente. Se fosse, era o Brasil. Era, com certeza. Dos outros todos, nenhum me atrai para viver.